Na última segunda-feira, uma criança de 10 anos morreu após adquirir uma bactéria resistente provocada por um quadro grave de infecção generalizada. As complicações ocorreram depois que o garoto levou uma pancada na perna ao jogar bola com vizinhos. Ele foi levado ao Hospital Francisco de Assis, na Praia do Morro, sentindo fortes dores. A infecção evoluiu e ele acabou falecendo. Segundo a chefe do setor pediátrico da unidade, a criança foi atendida no local, medicada e em seguida recebeu encaminhamento para Vitória para ser examinada por um ortopedista. Mas isso não aconteceu, porque a mãe alegou que não poderia acompanhar o filho e acabou levando o menino para casa. Não havia fratura, foi feito raio-x, todos os exames necessários, mas o pediatra orientou que seria necessário essa transferência da criança para uma avaliação para o especialista, que era o ortopedista. Só que a mãe se negou a levar a criança, alegando que ela precisava trabalhar. A primeira passagem da criança pelo hospital foi na quarta-feira, dia 16. No domingo, quando a situação dele piorou, familiares retornaram à HFA. Mas o quadro dele já estava gravíssimo. Para tentar salvar o menino, a direção da unidade pediu transporte aéreo para Vitória, mas a criança não resistiu. E na segunda-feira, logo após dar entrada na emergência do Hospital Infantil em Vitória, veio a óbito. Ele foi prontamente atendido e o pediatra que atendeu imediatamente verificou que a criança estava em um estado geral grave, sendo diagnosticado um choque séptico, e foi feita toda a intervenção necessária no momento. A criança foi estabilizada, a equipe da UTIM deu todo o suporte. Como a criança precisava de uma avaliação com especialista, um cirurgião geral, um ortopedista, que nós não temos no hospital, né, de plantão, nem de suporte, só quando há uma necessidade de um paciente internado, nós solicitamos a transferência dessa criança para o Hospital Infantil de Vitória, que foi prontamente aceito e, devido à gravidade do caso, inclusive esse transporte, essa remoção foi feita via aérea para viabilizar o atendimento mais rápido possível dessa criança. Tá? Só que, infelizmente, a criança chegou no infantil e cerca de 30 minutos depois ela veio a falecer. A médica responsável pela pediatria do HFA de Guarapari disse que o quadro da criança foi de choque séptico, que é quando uma bactéria altamente resistente invade a rede sanguínea e afeta todos os órgãos. A médica faz um alerta aos pais. A recomendação é sempre que a criança iniciar um quadro febril, uma suspeita de um quadro infeccioso, que procurem as unidades de saúde ou pronto-socorro em último caso, que procurem seguir as recomendações e as orientações médicas, principalmente as prescrições de antibióticos, que sejam utilizadas nos horários corretos, no tempo orientado pelo pediatra, para evitar que essas infecções evoluam para quadros mais graves. A mãe do menino não está na cidade, mas por telefone e ainda abalada, afirmou que nas duas primeiras vezes quem levou a criança para o hospital foi uma de suas filhas, mas que na segunda vez que o menino foi levado para o hospital, recebeu um telefonema da filha dizendo que o médico solicitou a presença da mãe porque o caso era grave. Foi então que ela compareceu ao hospital e autorizou a transferência do filho para Vitória. A mãe afirmou que a criança foi levada de helicóptero, mas que ela seguiu para o hospital